Porque a primeira ceia para a gente ela é um marco, porque ceia fala de aliança. E pensar em aliança em tempos de falta de comprometimento ou relacionamentos rasos é um desafio enorme, é um desafio muito grande. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o que Jesus nos propõe com o sangue dele derramado naquela cruz. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Mateus 16. Mateus capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 24, que é um versículo muito conhecido. Antes de ler o texto, só para lembrar para os irmãos, todo primeiro domingo do mês nós celebramos a ceia na Igreja Batista. Tá? Em igrejas reformadas, bem reformadas, eles fazem a ceia em todo culto. Nós entendemos que não existe essa necessidade e que todo primeiro domingo do mês nós vamos realizar a ceia e fazer menção ao que Jesus fez na cruz e trazendo isso à nossa memória, para que a gente não esqueça do porquê nós estamos aqui, qual é o propósito de nós estarmos reunidos numa manhã de domingo. Então nós começamos o nosso primeiro dia da semana no dia do Senhor, trazendo à memória aquilo que Cristo fez por nós. E o que Cristo conquista na cruz do Calvário tem uma profunda relação com esse texto. E Jesus diz assim, se alguém quer vir após mim, versículo 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos orar, Pai? Nós te agradecemos, porque nessa manhã, não apenas um marco na nossa história é realizado, mas nesta manhã nós celebramos o maior marco que já existiu em todos os tempos, que foi o seu sacrifício substitutivo por nós, que foi o seu sangue derramado naquela cruz. Amém. Mas não só o sangue derramado na cruz. Nós celebramos hoje a ressurreição, a ressurreição do Senhor, que também é a ressurreição para a minha e para a vida dos meus irmãos. O Senhor é para nós a esperança da glória. E nós nos submetemos à autoridade do Senhor nessa hora e à autoridade da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Jesus está fazendo aqui um chamado. E esperar o Luca parar de orar em línguas aqui. Esse é um chamado que Jesus faz para todos nós. Ele é um chamado atemporal. Esse é o que eu chamo de o chamado para o discipulado, mas não só eu chamo de o chamado para o discipulado. Na verdade, muita gente já chama ou fala desse texto como chamado para o discipulado. Agora, existem algumas coisas que vão entrar em choque, pelo menos com relação à minha visão de igreja, com a visão de igreja de muita gente. Eu não entendo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me transformar em algum tipo de pessoa mais ou menos, ou ainda minha melhor versão, ou coisa nesse sentido. Eu entendo que Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para satisfazer os meus desejos egoístas. Não foi para isso que Jesus foi para lá. Eu não entendo que Jesus morreu na cruz do Calvário simplesmente para que um dia eu fosse morar no céu e depois na Nova Jerusalém. Eu não entendo isso. Eu entendo que Jesus morreu na cruz porque Ele me chamou por um discipulado. E ser chamado por discipulado de Jesus por intermédio da Santa Igreja do Senhor é algo muito sério. E é algo muito radical. E é algo que invariavelmente vai confrontar o nosso estilo de vida. Eu não creio numa igreja de congregantes, eu creio numa igreja de discípulos de Jesus. Amém. Eu não acredito que Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você esquentássemos banco de igreja e fôssemos irrelevantes nos locais onde Ele nos plantou. Eu não acredito que a gente tenha uma função primais ou mais importante do que testemunhar o nome de Jesus, o nome que traz vida e a vida dele que foi derramada sobre nós. Então eu entendo que se nós quisermos ser uma igreja autêntica, uma igreja segundo o coração de Deus, nós temos que entender que Jesus morre na cruz para que eu e você possamos ser discípulos dele. E ser discípulo de Jesus é muito mais do que ser um aluno. A relação de discípulo, embora seja de rabi ou rabone e talmidim ou talmide, ou seja, de mestre e discípulo, essa é uma relação muito mais profunda do que os nossos olhos hoje na contemporaneidade podem contemplar. A relação era muito mais profunda. Muito mais profunda.
Um menino saía com 12 anos de casa para se tornar seguidor de alguma escola rabínica. No caso da época de Jesus, você tinha Hillel, que era uma das grandes escolas, tanto que o apóstolo Paulo ele estuda na escola de Hillel, de Gamaliel, e você tinha a escola de Shammai, que era outra grande escola de interpretação da Bíblia. E Jesus chega dizendo que ele também tem uma maneira de interpretar a Bíblia, falando, eu também faço discípulos. João Batista, de uma maneira meio não muito comum, ele cria também um grupo de discípulos. E o que significa ser discípulo de Jesus? O que significa ser chamado para o discipulado de Jesus? Isso é algo que a gente precisa entender. Porque o chamado para um discipulado, ou seja, o desfrutar da vida com qualidade eterna, e é isso que é viver o discipulado com Jesus, é um chamado radical. E quando eu falo que é um chamado radical, eu não estou dizendo de radical de esporte radical, estou dizendo de radical de raiz. Porque é um chamado que vai mergulhar a nossa vida num estilo muito mais profundo de existência. É um chamado que vai abalar nossas estruturas. É um chamado que é um terremoto que destrói tudo que nós construímos com as nossas mãos. E nos desafia a enxergar a vida a partir de outro olhar. E Jesus nesse texto está deixando muito claro, renuncie a si mesmo. E se a gente não entender a importância da autorrenúncia, não só como indivíduo, mas da autorrenúncia como humanos, Hadam, como Adão, humanidade em Adão, nós vamos fazer da nossa fé e do nosso cristianismo apenas um clube social de fim de semana, e não foi para isso que Jesus morreu. Não é por isso que nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor. Nós estamos aqui porque Jesus Cristo morreu na cruz para que eu e você fôssemos transformados num novo tipo de gente, num novo tipo de pessoa, num novo tipo de ser humano, assumindo uma nova condição de existir. O chamado de Jesus, gente, é um chamado para que a gente fuja da superficialidade. Que coisa trágica é nós mantermos uma vida fútil. Que coisa trágica é quando o mundo cibernético ganha tanta proeminência na nossa vida ao ponto de determinar os nossos valores e juízos. Que coisa difícil é para o ser humano encontrar algum tipo de satisfação só em like. O chamado de Jesus para mim e para a sua vida é um chamado para que a gente fuja da vida superficial. E é superficial porque nós somos superficiais. E não teríamos condições de construir uma vida que não fosse superficial. Porque a nossa leitura da realidade é superficial. Porque nós não temos profundidade suficiente para analisar a vida com os olhos que deveríamos. Nós não temos condições de discernir a vida se Jesus não intervém. Nós não temos condições de dar nenhum sentido para a vida. Porque o sentido da vida já existe. O chamado do discipulado de Jesus é um chamado para a gente sair da superficialidade de uma realidade construída a partir do conhecimento humano. E você sabe que o conhecimento humano é muito limitado. É uma gota no oceano. E o chamado de Jesus é para que a gente abandone esse tipo de conhecimento humano, não porque seja ruim em si, mas porque ele não dá conta de explicar a realidade. Ele simplesmente não dá conta de responder às nossas demandas. Você pode pegar as mentes mais brilhantes que já passaram sobre a Terra e eles possuem geralmente as mesmas angústias existenciais, porque o nosso conhecimento não dá conta da existência. E o chamado de Jesus é para que a gente abandone essa superficialidade, construída a partir de um conhecimento humano à parte de Deus, e abrace outro tipo de leitura da vida. Um tipo de leitura da vida que está para além da satisfação pessoal. É um chamado para a abertura de um conhecimento que é ilimitado, que é o conhecimento do próprio Deus, acerca da realidade. É um chamado para nós abandonarmos as nossas estruturas equivocadas da realidade, de explicação da realidade. É um chamado para nós abandonarmos as nossas teorias equivocadas e erradas. É um chamado para nós abandonarmos as nossas incertezas e abraçarmos a certeza e a fé que existe em Cristo Jesus. O chamado do discipulado de Jesus é um chamado radical. É um chamado para que eu pare de guiar a minha experiência humana a partir de um conhecimento regado por incertezas e equívocos. É para que eu comece a caminhar a partir da rocha que é o próprio Cristo.
Cristo que é a certeza da glória. Cristo que é aquele pelo qual todas as coisas vieram a existir. A palavra encarnada, o Verbo de Deus. Jesus de Nazaré. É um chamado para que eu compartilhe da vida do próprio Jesus. Jesus vai à cruz do Calvário para que eu seja liberto de mim mesmo. Talvez, em algum sentido, Platão tenha razão quando diz que o nosso corpo é a nossa prisão. Sim, o nosso corpo pecaminoso é uma prisão. Mas Cristo na cruz do Calvário nos liberta dessa prisão que se tornou o nosso próprio corpo, marcado e maculado pelo pecado, para que a gente tenha condições de ter vida. Vida, vida, vida abundante. Para que a nossa vida tenha cheiro, calor, sabor. É o chamado de Jesus para o nosso discipulado, é um chamado para a vida real. O chamado de Jesus para as nossas vidas é para que a gente pare de ser cego guiando o cego, ou para que a gente abandone o contexto da multidão de cegos sendo guiado por cegos. Luca, meu filho, deixa eu orar em você aqui, varão. Uma das coisas mais tristes que nós percebemos na realidade, isso é triste mesmo, é que nós temos uma facilidade muito grande para seguirmos cegos. Nós temos uma facilidade muito grande para aceitar como verdade coisas que nós queremos que sejam verdades. Nós temos uma facilidade muito grande para sermos enganados. O chamado de Jesus para mim e para a sua vida é: pare de seguir outros cegos e pare de guiar cegos. Comece a enxergar, comece a ver. Sabe por quê, gente? Quando você guia um cego, é um cego que está construindo também a sua identidade. Porque a nossa identidade, ela não é apenas discernida. Deus, em sua soberania, decidiu que a nossa identidade também seria construída a partir das nossas relações. É por isso que existe muito do meu pai e da minha mãe habitando em mim. É por isso que existe muito da Larissa habitando em mim. É o que nós chamamos de coabitação mútua. O mundo funciona assim. E se são cegos que nos guiam, essas pessoas que nos acompanham irão, em grande medida, determinar o tipo de perfil de gente que eu vou me tornar. O tipo de gente que eu vou ser. Porque quando nós passamos a andar muito tempo com uma pessoa, nós passamos a imitá-la e a parecer com ela. E o convite de Jesus é para que a gente ande e caminhe com Ele, para que a gente pareça com Ele. Que é o modelo padrão de humanidade, que é o ser humano perfeito. É um convite para a gente deixar de seguir cego. Porque quem é cego anda tateando e abraçando incertezas e equívocos como se fossem verdades absolutas. E quando você abraça uma verdade que não é absoluta como absoluta, você constrói a sua casa sobre a areia. E quando isso acontecer e as tempestades vierem, porque as tempestades virão, você vai desmoronar. Você, a sua casa e tudo que você já tenha construído. Então o chamado de Jesus para o discipulado é um chamado para que a gente pare de construir a nossa identidade e a nossa vida em estruturas cegas, em estruturas mancas e falhas. O chamado de Jesus para o discipulado, esse chamado que é possível através do derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário, ele é radical. Ele vai exigir que você coloque em xeque a tua vida como um todo. Ele vai exigir que você tire todas as suas máscaras. Não só essa que você está usando aí, mas aquelas que ninguém vê. Aquele sorriso que por trás está carregado de lágrimas. Aquela confiança que na verdade é regada por medo. Medo de que descubram a sua desconfiança ou a sua fragilidade. Jesus e o seu chamado para o discipulado vai exigir que a gente desnude a nossa vida diante dele. Isso é libertação, porque a gente tem que parar de fingir uma coisa que a gente não é. A gente
para de medir os nossos limites a partir do limite do outro. Porque cada ser humano tem o seu próprio limite e o seu não é o meu. Se tem alguém aqui que gosta de altura e quer pular de paraquedas, esse alguém não sou eu. Se isso te faz feliz, ótimo, mas não me fará feliz. Provavelmente eu já vou estar lá embaixo morto. Ainda que o paraquedas abra sozinho. Porque cada pessoa tem o seu limite. E seguir o chamado de Jesus para um discipulado é perceber os meus próprios limites e as minhas próprias fragilidades como humano que sou e respeitá-los, bem como respeitar as fragilidades e os limites dos outros, entendendo que Deus trata com cada um de uma forma, mas que Deus trata da mesma forma com todos, que é tendo as máscaras caindo e a nossa vida diante dele, para que ele coloque em ordem todas as coisas. O chamado de Jesus, ele é radical. O chamado para o discipulado de Jesus, ele é radical. É um chamado para negar a si mesmo. E, como nós lemos aqui, negar a si mesmo é muito mais do que negar a uma vontade ou a um desejo. Quando Jesus diz negue-se a si mesmo, ele está dizendo negue a esse ego adâmico que ainda reina no teu coração. Negue a estrutura de vida construída por um Adão que deu as costas para Deus. Negue a estrutura de vida onde você é o seu próprio Senhor. Negue a estrutura de vida onde você é o seu próprio pastor. Negue a estrutura de vida onde você tem que dar conta e resolver de todas as coisas e todas as coisas que aparecem. Negue o orgulho, negue a sua vaidade, negue a sua arrogância, negue a sua falsidade, negue a sua hipocrisia de tentar parecer que está bem quando não está nada bem. Negue o controle da tua vida porque você não consegue controlar nenhuma casinha de brinquedo. Negue. Negue a essa estrutura que vocês, humanos, construíram quando decidiram dar as costas para mim. Negue a essa estrutura que faz vocês todos os anos e dia após dia darem tiro nos pés achando que vocês são a exceção. Não são a exceção, a regra é que a exceção é muito pequena. E nesse contexto não existe exceção. Porque a conta vai chegar. Negar a si mesmo, então, é negar essa estrutura de hábitos malignos construídos por Adão. E nós, quando estamos em Adão, abraçamos essa estrutura como se fosse a verdade. Mas ela não é. E não precisa ser um gênio para descobrir. Olha à sua volta. Assista aos jornais. Negar a si mesmo é muito mais do que negar um desejo seu. Negar a si mesmo é revolucionário. Porque é você abraçar uma vida contracultural. Negar a si mesmo é decidir levantar do lugar confortável. Eu não digo do lugar confortável da sua casa, eu digo do lugar confortável pro ser humano. Negar a si mesmo é abandonar um estilo de vida. Um tipo de vida. É fácil, pastor? Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui. Não é fácil. Negar a si mesmo, para os homens entenderem, negar a si mesmo é você se tornar um outro esposo para a tua esposa. Negar a si mesmo é entender que voz grossa não resolve o problema de ninguém e que a primeira pessoa de quem você deve proteger a sua esposa é de você. Estão comigo, homens? Amém. Negar a si mesmo é se tornar para a sua esposa o que Jesus foi para aquela mulher samaritana. Negar a si mesmo é se auto-sacrificar para que ela tenha vida e vida abundante. Negar a si mesmo é suprir as carências emocionais da sua esposa, bem como as carências afetivas, psicológicas, espirituais e financeiras. Negar a si mesmo é assumir a responsabilidade, homem, por fazer o seu culto doméstico e parar de atribuir responsabilidade religiosa à sua esposa. Negar a si mesmo é tratar a sua esposa como uma princesa e uma rainha. Isso aí, as mulheres estão felizes. Mas pau que dá em João também dá em Maria. Tô brincando. Negar a si mesmo, mulher, é entender que submissão a um esposo não é negar a sua identidade. Submissão não é escravidão. Submissão não é deixar de ser autêntica e nunca será. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Quem manda na sua casa, homem e mulher, é Jesus Cristo de Nazaré. Vocês são companheiros, vocês estão sob uma mesma missão. Submissão. Uma missão delegada a vocês. Para homem que geralmente é mais insensível e não tão pessoal, isso é da natureza do homem.
É muito difícil abraçar o chamado de Jesus porque ele vai nos desafiar a ser liberto desse demônio chamado Shrek, do ogro, do grosso, do insensível, que não vê quando a esposa faz a unha ou corta o cabelo, que não agradece quando a mulher faz a comida ou deixa a louça lavada e não agradece lavando a louça. Olha que trágico. É um chamado para você se tornar homem aos moldes de Jesus. É um chamado para você se transformar e se tornar uma mulher aos moldes da humanidade de Jesus. O chamado de Jesus é para que a gente experimente a realidade da salvação em todas as áreas da nossa vida. O chamado de Jesus é para que você ative uma palavrinha aí. Me perdoe. O chamado de Jesus é para que você, homem, vou deixar a Larissa falar para a mulher depois, tá? O chamado de Jesus para mim, para você, homem, é acordar mais cedo e fazer o café da manhã para sua esposa, para o seu filho, para a sua mãe, seja lá para quem for. Poder chamá-los para comer à mesa. Só mais uma. O chamado de Jesus para nós homens é entender que tem coisas que para nós não tem nenhuma importância, mas para elas tem. E é negar a nós mesmos e a nossa vontade, a nossa leitura da vida para entender que Deus nos colocou na vida dessa mulher, também para suprir as expectativas, não todas, mas algumas expectativas que são possíveis e são importantes para elas. Mas você não vai descobrir isso sozinho. Você vai ter que perguntar. Depois eu falo sobre você, com vocês mais sobre esse assunto. Mas sabe um dos motivos pelos quais Deus une homem e mulher? Porque ele une um homem e mulher numa relação em que é necessário ambos terem humildade para aprender com o outro. Porque o homem não sabe como é ser uma mulher e uma mulher não sabe como é ser um homem. E para nós vivermos juntos nessa diferença, nós temos que ter humildade para aprender com o outro. Como nós devemos nos portar e nos comportar com ele. Isso é um princípio criacional. E um princípio pedagógico. Ainda no jardim. Então, esposo, tenha humildade para falar e perguntar para sua esposa. Esposa, tenha humildade para falar e perguntar para seu esposo. Porque esse é o chamado de Jesus para você. Esse é o chamado de Jesus para as nossas vidas. Ele é radical. Negar a si mesmo. Negar a si mesmo também, e eu vou fazer a apropriação de um termo aqui que não é meu, tá? Mas negar a si mesmo também é abandonar suas muletas existenciais. E esse muletas existenciais não fui eu que cunhei esse termo. Mas o que é uma muleta existencial? Embora eu esteja cunhando o termo, eu estou explicando ele de maneira diferente, porque eu não leio da mesma forma. Mas muletas espirituais é toda vez que a coisa fica feia para você, e no bom português, você chuta o pau da barraca. São as suas muletas. Quando as coisas estão dando errado, vou fazer alguma coisa que me dê prazer. Eu vou beber para esquecer meus problemas. Quem é viciado em pornografia, eu vou dar um jeito de ver pornografia para ter algum tipo de prazer, porque a vida está muito ruim. São muletas existenciais que te maculam e te matam dioturnamente. O chamado de Jesus é para que a gente pare de recorrer a essas coisas e saiba que a gente pode recorrer a algo que o Alaí pregou aqui domingo passado, que se chama oração. Joelho no chão. O chamado de Jesus é para que você pare de se tornar escravo dos seus prazeres. Porque alguém que diz que é livre simplesmente porque é livre para sentir prazer, ele se tornou escravo do prazer. Porque não existe liberdade absoluta em lugar nenhum. Você vai só escolher o seu Senhor. Simples assim. Essa é a proposta da vida. Não quero servir a Jesus porque eu quero fazer o que eu quiser. Ou seja, você se tornou escravo dos seus desejos. E você vai ser engolido por eles. Nós só temos que escolher quem é o nosso Senhor. Ou nós nos tornamos escravos daquilo que nos aprisiona e nos mata dioturnamente, ou nós nos tornamos escravos daquilo que nos liberta para sermos completamente humanos. E é a proposta de Jesus. Jesus é aquele Senhor que liberta. Nós podemos nos tornar escravos de Jesus e ser libertos de toda a escravidão que nos impede de ser totalmente humanos.
Se você quiser desfrutar de uma verdadeira humanidade, você tem que entender que ela só é possível no discipulado com Jesus, na caminhada com Jesus. E é por isso que ele morre na cruz do Calvário, para que eu e você tenhamos condições de viver essa vida, que eu chamo de autêntica. Porque para algo ser autêntico, ser original, ele tem que dar conta de suprir tudo aquilo que ele oferece. E pasmem, Jesus Cristo está para além das nossas expectativas. Sempre. Abraçar o chamado de Jesus para esse discipulado é deixar essas muletas existenciais para se apoiar na rocha da justiça. Já tentou ficar em pé em cima de uma boia ou um colchão de ar na piscina? Talvez não, né? Vocês aqui são mais descolados. Já tentaram surfar? Já tentaram surfar, gente? Já tentou. Deu bom? Provavelmente não. Provavelmente não. Gente, eu não consigo ficar em cima nem de skate direito. Aí o risco de vida aumenta, né? Porque a cabeça está mais perto do chão. Gente, teve uma tempestade nos Estados Unidos há alguns dias com 240 km por hora. O vento estava 240 km por hora. Acho que eu não botei 240 km nem no carro. Você imagina uma tempestade com 240 km por hora de vento e você em cima de um skate ou em cima de uma prancha de surf? É um projeto suicida? Agora, por que a gente acha que não é um projeto suicida tentar construir a nossa vida numa rocha que não seja Jesus? O chamado de Jesus para as nossas vidas é para que a gente construa a nossa casa sobre a rocha, porque a tempestade ela vai vir. E tempestades da vida são muito mais furiosas e destrutivas do que um vento de 240 km por hora. A gente sabe disso quando abraça a dor, quando perde alguém que ama, quando vê o nosso casamento à beira do colapso, quando está com um filho no hospital à beira da morte, quando não sabe se vai conseguir colocar comida no outro dia, quando não sabe o que esperar pelo amanhã. Nessas situações era melhor encarar um vento de 240 km por hora. Mas não tem vento de 240 km por hora e nem tempestade da vida que seja capaz de destruir aqueles que construíram a sua casa sobre a rocha, aqueles que abraçaram o chamado de Jesus para o seu discipulado, porque o próprio Cristo se responsabiliza por ser o alicerce da tua casa, o telhado da tua casa, amém, por guardar toda a tua casa, toda a tua vida. Esse é o chamado de Jesus para o discipulado. Eu já estou encerrando. Quando o pastor fala assim, né? Tem mais uma hora. Mais 2 horas. O Alai fala que está encerrando na introdução. É legal. Ele não teve aula de homilética comigo, foi com o Manuel Neto. Gente, uma das coisas que eu acho mais incríveis na nossa fé é que o chamado do discipulado de Jesus é um chamado para a vida real. O Estênio Marcios, e eu não sei quantos de vocês conhecem, tem uma música chamada O Tapeceiro. Ele diz: minha vida é obra de tapeçaria. É tecido de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa e tudo coopera para o meu bem. O que o Stênis está falando? Que o chamado de Jesus para a nossa vida é o chamado para a vida real. Tecida de cores alegres e vivas, fazendo contraste no meio de cores nubladas e tristes. Jesus nunca ofereceu para a gente uma Disneyland espiritual ou uma vida que não houvesse nenhum tipo de sofrimento ou algum tipo de situação difícil de ser enfrentada. Interpretarmos aos olhos de Jesus, nós aprendemos com o sofrimento. Aprendemos ao que não fazer, aprendemos ao que a gente precisa fazer no momento, aprendemos que a nossa vida não deve ser desnudada para qualquer um, aprendemos que as coisas não podem ser da mesma forma, porque o sofrimento, ele nos ensina, o sofrimento ao lado de Jesus coopera para o nosso crescimento. Sofrimento não é um fim em si mesmo, ele é um meio para se chegar a um fim. Sofrimento é processo. E não existe vida sem sofrimento, tá? Quem aqui é pai e é mãe? Levanta a mão aí, só para eu saber. Tá.
Pro pai não dói tanto, né? Mas pra mãe, meu amigo. Quem teve parto natural aqui? Olha, corajosas, bênçãos. Gente, Deus sabe o que faz, porque a Larissa, ela cortar a barriga dela assim, eu ia falar, corta mais. Não vai caber, não vai passar não. Pode abrir daqui até aqui. Gente, depois daquela dor, quando você pega o bebê no colo, você lembra da dor? Mulher que teve filho aí? Você consegue enxergar outra coisa? O que chama mais a atenção? A dor que você estava sentindo ou uma criança nos seus braços? Só que a criança só veio ao mundo por causa da dor, porque dor com Cristo gera vida. E vida gera alegria. O chamado de Jesus para o discipulado é um chamado para a realidade. Sim, a vida é regada por sofrimento e por alegrias. Então saiba interpretar os sofrimentos e as alegrias. Nosso problema é que a gente interpreta errado. E porque interpreta errado, nós colocamos na conta de Deus coisas que não deveriam estar lá. E mesmo depois que você passa a caminhar com Jesus, o sofrimento vai estar aí. Sabe outra coisa que não vai embora? Uma coisa chamada vazio. Você sempre vai ter um vazio no seu coração. Mas eu estou caminhando com Jesus, que vazio é esse? Que saudade, como diz o Renato Russo. E essa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Filosoficamente está equivocado, porque eu não posso ter saudade do que eu não conheço. Mas o ser humano tem saudade de algo que ele não sabe explicar o que é. Mas a gente sabe porque Eclesiastes fala sobre isso. Eclesiastes fala que Deus criou o homem e colocou a eternidade dentro do coração do homem. Sabe esse vazio que muitas vezes você sente ainda que esteja caminhando com Jesus? É saudade de casa. É saudade do lar. Agora você pode interpretar isso como, Jesus não é real, então ele não funciona. Jesus não está aqui para funcionar para ninguém. Jesus não é uma máquina para funcionar. Jesus está aqui para apontar para você o caminho. Jesus está aqui porque é para te salvar, para libertar a tua vida. E quando você caminha com ele, ele diz, está vendo esse vazio aí, Léo? É para que você não se conforme com esse mundo e acredite que tudo que pode ser desfrutado de bom na vida esteja aqui. Porque como disse o apóstolo Paulo, as pessoas que esperam por Deus só neste mundo são as mais miseráveis, as mais pobres. Como diz um amigo meu, Igor Miguel, talvez vocês conheçam, ele diz, o que nos falta é ambição. Nós nos conformamos com muito pouco. Porque o que Deus nos oferece é a eternidade. E Ele plantou essa eternidade no nosso coração. O chamado de Jesus é um chamado para a vida real. Venham até mim. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Cruz. O que é a cruz? A cruz é o lugar onde você sacrifica tudo que não presta. A cruz é o lugar onde você sacrifica a vida que você construiu por suas mãos falhas e abraça e recebe de graça a vida que o próprio Deus construiu com as mãos dele que são perfeitas. A cruz é o local onde você crucifica e mata o seu orgulho, a sua vaidade, o seu ego, onde existe morte, mas o mesmo lugar de onde flui vida. A cruz é o lugar onde você sacrifica tudo aquilo que te afasta de Deus e recebe desse mesmo altar vida. A cruz é o lugar onde você sacrifica os seus pecados domésticos e recebe dele vida. Cruz significa matar o ego adâmico que ainda existe em nós. Mas cruz também significa matar o velho homem que insiste em ressuscitar na tua vida. Pastor Davi já esteve aqui. Meu sogro, uma figura particular e singular. Conta uma história. Que não é dele, não, provavelmente. Mas ele disse que um rapaz estava brigando, o crente lá brigou e deu uma porrada no cara. Aí o pastor foi perguntar para ele, que isso, cara, você é crente, já batizado? Ele falou, não, pastor, o dia que eu batizei, esse braço aqui ficou de fora. Aí, ótimo, que desculpa, né? Esse braço aqui ficou de fora e eu queria falar, foi com esse braço aqui que eu dei essa bufetada, mas a gente talvez consiga resolver essa situação batizando pelo menos esse braço de novo aqui. Mas... Gente, o velho homem tá aí, batendo a porta. E cruz é um lugar que você vai todo dia para crucificar esse velho homem. Tome a sua cruz, mate o seu velho homem, mate os seus pecados de estimação. Abandone o pecado.
Submeta os seus desejos, sonhos, vontades, projetos e propósitos para Deus. Amém. Sacrifique-os ali diante do Senhor. E obtenha a vida do Espírito nesse mesmo altar. Bom, seguir a Jesus, graças ao sacrifício que ele cometeu na cruz, é assumir a vida do próprio Cristo. Vocês entendem isso? Deixa eu tentar explicar para vocês. Alguém aqui já fez peça de teatro, na escola, em casa, em algum lugar? Se assumiu um personagem, sim? É exatamente essa a linguagem da Bíblia. Quando o apóstolo Paulo diz que nós precisamos nos revestir de Cristo, ele está falando sobre alguém que tira a roupa de uma personagem e coloca de outro personagem. Ele fala, você precisa se despir do velho homem e se vestir de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Viva como Jesus viveu. É o que C.S. Lewis, se não me falha a memória, chama de fingimento santo. Porque você vai fingir, em alguma medida, sim. Porque não é algo que vai vir natural do seu coração. Você quer agradecer? Não. Você quer fazer o café para sua mulher? Não. Eu quero que ela venha entregar na minha cama e, por favor, que esteja quente o café. Mas você vai assumir o seu novo papel no reino. O seu novo papel fala, eu vou acordar mais cedo. Vou orar. Amém. E vou orar um pouco mais. E vou ir no YouTube ou no Google, vou pesquisar como é que faz café. Como é que faz misto quente, não sei, o que a sua mulher gosta. E vou fazer. E vou deixar pronto. E com um sorriso no rosto vou falar, meu amor, eu preparei esse café para você maravilhoso. E ela vai dizer, vai ser todo dia assim. Aí você tem que encarnar o personagem. Todo dia eu não sei. Mas mais vezes acontecerá. Porque na verdade o que você queria ouvir é agora, né? Tá bom, perfeito, obrigado, nossa, perfeito. É assumir o personagem. Quando você tiver vontade de matar alguém, semeia a vida. É assumir a vida de Jesus e começar a promover, gente, intencionalmente relações de cura. A promover intencionalmente relacionamentos ativos que geram vida. É ser intencional. É ser intencional no que você faz para gerar vida na vida da outra pessoa. É o que Jesus nos propõe. Assumir a vida de Cristo, é ser intencional nas nossas relações. É construir pontes, eu já ouvi isso, e derrubar muralhas. Quantos muros existem entre você e essa pessoa que dorme com você, que vive com você? Chamar de Jesus é para que você construa pontes em cima desses muros. Aliás, que você destrua os muros. Para que exista comunhão e que seja feito de maneira intencional. O chamado de Jesus é para que você sempre tome a iniciativa do perdão. Gente, isso é desafiador. Que em todo conflito a gente acha que pisaram no nosso calo. E que se alguém quiser que me venha pedir perdão, porque eu não vou. É diabo isso aí, gente, é demônio. É. Um discípulo de Jesus, ele fala, eu sou um discípulo de Jesus e também sou inteligente e sei que não existe nenhuma reação que não seja fruto de uma ação. E sei que 50% da responsabilidade de tudo que aconteceu também é minha. E que se eu tivesse evitado falar isso, fazer aquilo ou dizer aquilo outro, isso poderia ter sido evitado. E o que é que um discípulo de Jesus faz? Vestiu, está revestido de Cristo, vestiu a roupa ali, o seu personagem em Cristo Jesus. Ele agora é filho, filha de Deus. Ele procura a pessoa e fala, me perdoa. E se a pessoa não me pedir perdão? Jesus falou que você só tem que pedir perdão para quem te pede perdão? Em nenhum momento. Mas se foi a pessoa que errou comigo, entenda uma coisa, você sempre vai errar com a pessoa que errou contigo. Sempre. Sempre. Peça perdão. Construa relacionamentos de amor. Viva em paz. Semeie vida.